o assunto agora é neurose. O que é neurose? Neurose é quando o indivíduo adoece da imaginação. Ele cria um mundo dentro dele, ele imagina algo e vai viver aquilo ali. Vai ficar escondido dentro do próprio mundo dele. Então o neurótico, a pessoa que adoece de neurose, ela adoece de coisas criadas por ela e que aprisionaram ela dentro de si, compreende? Agora, como começa a surgir as neuroses? Como elas se manifestam, os sintomas? Bom, tudo começa quando um pensamento ele é censurado ou interditado na infância. Por exemplo, a criança foi entrar ali, de repente, no quarto da casa dele, dos pais, de repente viu a mãe trocando de roupa. Um exemplo. E aquela criança fica atordoada, porque ela fica com vergonha da mãe, fica com medo de ser punida, porque viu meio que a mãe se vestindo e ele ficou meio nervoso e preocupado em ser punido por aquilo e teve insegurança em relação à mãe, o que a mãe ia achar, enfim, criou um quadro de pânico aqui na mente dele e ele tenta ali colocar aquilo ali no passado. Naturalmente, na memória dele, ele tenta viver. A criança vai se envolvendo com outras coisas, né? A vida dela, os brinquedos, a brincadeira, os amiguinhos, enfim. Na questão da neurose é que aquilo que ela viu, que ela censurou em relação à mãe, que teve medo de inseguranças e tudo, ficou guardado aqui dentro. Não foi tratado. Como ele não tem maturidade, ficou guardado. Se a mãe tivesse esse conhecimento que nós estamos passando para você agora, chegaria no filho, não se preocupa, é assim mesmo e tal, aconteceu e tal, enfim, explicava. E a mente daquela criança ia fazer uma leitura, bom, tranquilo, estou de boa, estou curado, não tem problemas. A questão é que aquilo ali, na maioria dos casos, os pais, ninguém trata, o que acontece? Fica guardado dentro daquela criança. E quando cresce, aquilo que está guardado, ou seja, está arquivado no porão da consciência. O porão da consciência chama-se inconsciente. Lá no seu inconsciente é o seu porão, onde estão os arquivos, as coisas que passaram, que foram boas e mais. Exatamente, as coisas que foram boas promovem saúde e as coisas que foram desagradáveis promovem sofrimentos psíquicos. Agora, a questão é que aquele pensamento, vamos lá, o pensamento do menino, aquela memória que ele guardou lá no passado em relação ao medo da mãe, ter que puni-lo, porque ele meio que pegou ela se trocando, se vestindo e tal. Bom, aquilo ali vai tentando sair de dentro do inconsciente, porque o ego fica tentando forçar a saída, desarquivar aquela memória para ser tratada, porque o ego tem dificuldade de conviver com emoções que não foram tratadas, entende? Então, como não foi tratado, o que acontece? Aí o indivíduo ele precisa ir para análise para que o psicanalista vá analisar o passado e vai perceber se aquela neurose está se manifestando ou se o que está se manifestando naquele indivíduo é uma neurose. Como se manifesta? Como a neurose, né, é um pensamento interditado, então ele vai se manifestar não exatamente daquela forma que foi interditado, mas com outras roupagens. Aí vem o quê? Vem as neuroses que são sintomas. Por exemplo, as neuroses de angústia, por exemplo. A neurose de angústia é uma neurose que faz parte do mundo das mulheres. A angústia, aquela coisa que fica aqui, que a pessoa não sabe o que tem, está tudo muito bem, mas ela está triste, está infeliz, se sente mal, enfim. Compreende? Acaba o indivíduo tendo dificuldade de lidar com aquilo ali. Ou seja, um sofrimento que não entende por que se passou aquilo ali. E aí, quando vai para a análise, descobre-se que ele tem exatamente uma neurose, está sofrendo de neurose, ou seja, aquilo que está interditado está se manifestando com outras roupagens. Neste caso, como uma neurose de angústia. Aí vem a histeria, né? O que é histeria? É o adoecer de ansiedade extrema. A histeria, ele provoca dores no corpo, provoca desmaios, provoca perda de consciência, a pessoa passa a ter dificuldade de lidar com as coisas que vão surgindo. Tudo isso por quê? Porque durante os anos foi adoecendo, aquela neurose aquele pensamento virou o quê? Uma neurose, ou seja, um pensamento que escapou, fragmentos daquela memória, escapou do inconsciente e foi se manifestar na consciência exatamente com outra roupagem. Neste caso, com a neurose
de angústia, neurose de histeria e também a neurose obsessiva, que é aquela pessoa que cria rituais, né? Não, porque eu tenho que arrumar aquele quadro que tá ali meio torto. Aí vai lá, mexe o quadro de novo. Daqui a pouco vai lá e mexe o quadro. Toda hora de olho no quadro. Isso é neurose, porque a pessoa pega mania. Ah, saiu de casa. Nossa, será que eu baixei lá o registro do gás? Mas será? A pessoa o tempo todo pensando no gás. Ah, não. Ou então resolve tomar banho. Aí passa a tomar banho várias vezes. Não porque quer estar limpo só, mas porque vira um ritual tomar banho sempre no mesmo horário, sistematicamente, daquela mesma forma e tal, e assim por diante. Então a neurose, ela é exatamente os pensamentos interditados que vão se manifestando na consciência da pessoa nos dias atuais, provocando sofrência e transtornos à vida pessoal da pessoa. E o indivíduo que não entende isso, porque ele teria que fazer um curso desse, né, ou ir para uma análise, exatamente para saber o que está acontecendo, como o indivíduo não sabe, o que acontece? Ele acha que é uma pessoa, eu sou normal mesmo, é assim mesmo, eu sou louco, eu sou doido, e não tem mais jeito, e a pessoa se acostuma com aquilo ali e vai adoecendo dia após dia. Então, na neurose, o indivíduo adoece da imaginação. Ele imagina um negócio, faz uma fantasia aqui dentro, ele começa a viver um mundo aqui dentro, vai entrando naquele mundo, vai se enclausulando aquilo dentro daquele mundo e ele passa a sofrer exatamente porque não tem a habilidade de sair de dentro daquele mundo e passa a sofrer e fazer outras pessoas sofrerem. Aí afeta muitas áreas da vida dele. O lance é que a pessoa que sofre de neurose, ela não perde o senso da realidade. É diferente do psicótico, que nós vamos ver no próximo vídeo. No psicótico, o indivíduo tem dificuldade de lidar com a realidade. Ele não quer viver a realidade. Mas o cara neurótico, né? Ele não perde a ponte com a realidade, né? Apesar de ser um distúrbio emocional, né? Então a neurose não perde, mesmo assim a neurose não perde a ligação com o mundo real. Então ele vai trabalhar, enfim, porque ele sabe que é o mundo dele, ele está doente dentro dele mesmo e que as pessoas não têm nada a ver com isso. Bom, mas precisa de analisar. O neurótico não precisa tomar uma medicação, porque é uma enfermidade da imaginação. Não precisa tomar medicação, porque não existe medicação que vá curar uma emoção, entende? Não cura sentimentos, nem cura emoção, não cura esse nível de mentalidade, né, da imaginação. Não existe remédios, medicações para curar a imaginação. Então o indivíduo vai ter que passar por terapias psicanalíticas, atendimentos psicanalíticos, terapias, para poder resolver isso aí e poder ser feliz. Então, por enquanto, é só isso mesmo. A neurose se trata de um distúrbio mental, né, que a pessoa tem dificuldade de lidar com o próprio mundo e adoece. Então ela vai buscando tratamento para que possa se tratar. Mas quem é que vai saber se ela tem ou não neurose? Muitas vezes ele não sabe. Quem vai entender isso é o psicanalista, é a pessoa que está atendendo ele, que vai avaliar ele, vai fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese, e aí, pronto, vai descobrir que ele tem aquela neurose, ou que tipo de neurose tem, e vai tratar isso e ele vai cessar a sofrência. Ok, vamos para o próximo vídeo, que vamos falar sobre o que é psicose. Até a próxima.